Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal no ano de 2021, quando nós retratamos toda a situação da empresa no ano passado, e agora vamos atualizar todas essas informações, até porque vieram aqui as sugestões dos nossos inscritos que vêm aqui participando ativamente junto conosco, sugerindo análise de empresa. Então, vamos atender, sabe quem? Ao Maicon Ronsani Borges. Oi, Maicon, que bom ter você conosco. Um prazer poder me atender, Maicon. Também, Biopolítica Modos de Vida, que também nos mandou aqui a sugestão dessa empresa, a quem eu agradeço imensamente. Também é um prazer poder lhes atender. E também ao Vivile Ricardo, o grande Vivile Ricardo, um prazer também ter você conosco. Muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação de vocês, né? E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, e manda lá a sua sugestão. E também aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E até falando em construir e repartir conhecimentos, não esqueçam, hein? Dia 7/11, 7 de novembro agora, vamos ter o nosso curso Análise e Balanços para Investimentos em Ações. Então, você que quer conhecer um pouquinho como é que funciona todo esse processo de análise e balanço, é muito fácil, é muito simples, e a gente vai estar aqui online, através da plataforma Google Meet, repartindo um pouquinho de conhecimento com vocês e, naturalmente, construindo mais conhecimentos. Entra nesse WhatsApp aqui, me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações, como que você pode participar também do nosso curso no dia 7 de novembro. E o preço apenas R$25, apenas R$25, e a gente vai estar aqui 3 horas juntos aqui, construindo e repartindo conhecimentos. Então, vamos atender aqui ao Maicon, a Biopolítica e também ao Vivile, que nos sugeriram a Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Também mais uma empresa do setor de energia, uma empresa que vem se destacando bastante aqui no Brasil, e até porque o setor de energia é um dos setores aí mais promissores, né? E olha que a nossa economia ainda está andando de lado. Imagine quando a economia começar a andar, o quanto nós vamos ainda precisar de mais energia. Então essas empresas, elas têm uma potencialidade muito grande. Mas para que possamos falar da Taesa, vamos recordar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que na verdade começa lá no ano de 2000. Porque no final dos anos 90 nós tivemos todos a privatização do sistema de energia aqui no Brasil. E dentro dessa privatização, então, foi tudo fatiado e foram feitos vários leilões de concessões de linhas, de geradoras, enfim, de distribuidoras. E aí os consórcios eram formados na época para adquirir pedaços de todo esse setor aqui. E um dos consórcios era da Civilha Engenharia, junto com a Camargo Corrêa, que participaram do leilão para adquirir linhas de transmissão de energia elétrica. E ali, então, eles criaram uma empresa chamada Nova Trans, né, que é para justamente fazer a transmissão de energia elétrica. Mas daí, na sequência, a Nova Trans já acabou sendo adquirida por um grupo italiano, pela Enel, que inclusive já foi retratada aqui no canal, que também havia participado desse leilão e adquirido um outro lote. E aí a Enel juntou os dois. Porém, já no ano de 2003, toda essa nova empresa, que era da Nova Trans e da TSN, que entraram dentro da Enel, elas acabaram sendo vendidas para um outro grupo italiano, para o Terna S.A. E aí o Terna S.A. veio para o Brasil já no ano de 2006, faz um IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, só que daí eles criam a Terna como uma holding. E aí, na sequência, começa todo um processo de ampliação, participando de novos leilões e adquirindo mais linhas de transmissão, ampliando a sua participação para diversos estados. No ano de 2009, aí toda essa empresa acaba sendo adquirida por uma outra, pela Transmissora do Atlântico, que era uma empresa controlada pelo Fundo Coliseu e pela CEMIG. E aí, então, a partir desse momento, essa empresa toda passou a fazer parte agora desse Fundo Coliseu e da CEMIG. E aí troca o nome, e aí passa a ser Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., que é a Taesa, que é o nome que a gente está acostumado a ver aqui dentro da mídia.
E aí, então, desde essa época, a CEMIG é uma das controladoras da Taesa. E aí a empresa vem sempre participando de outras licitações, ampliando a sua participação, tanto é que tem mais de 13 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil, já tem 101 subestações de energia elétrica também espalhadas pelo Brasil, está presente em mais de 18 estados brasileiros, e vem no processo de crescimento, inclusive agora também investindo na energia eólica. Mas para que possamos saber como é que está a situação da Taesa hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes agora de junho de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Transmissora Aliança de Energia Elétrica, essa Taesa, referentes a 2019, 2020, 2021 e agora as informações do dia 30 de junho de 2022, as informações mais recentes apresentadas pela companhia. Começando pelo ano de 2019, o que é a Taesa através dos seus números? Ela é uma empresa de 11 bilhões 292 milhões de reais, né? Isso aqui é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E no caso da Taesa, por ser uma concessionária de energia elétrica, na parte de transmissão, na parte de distribuição de energia elétrica, então o que ela vai ter aqui? Ela vai ter um valor bastante alto que no realizável a longo prazo, que são os ativos de concessão, né, que são classificados aqui no realizável a longo prazo. E os investimentos, que são as participações que a Taesa tem em diversas empresas relacionadas a esse setor. E aí dentro do ativo circulante, aqui dentro do ativo circulante no capital de giro, aparece também aqui outros ativos circulantes, que olhando no balanço lá também vão ser os chamados ativos financeiros de concessão também. Então, consequentemente, o capital de giro da empresa fecha em 3 bilhões 568 milhões de reais, sendo que no ano de 2019, olha só, a empresa tinha 82 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco e aplicação, e tinha contas a receber de 128 milhões de reais e os chamados ativos de concessão de curto prazo, 3 bilhões 255 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta seu tamanho, ela vai para 14 bilhões 105, com mais aumento aqui, ó, no realizável a longo prazo, a aquisição de mais ativos de concessão, 8 bilhões 629, e aí reduz aqui os de curto prazo para 1 bilhão 149. Então, praticamente os de curto acabam virando de longo prazo. E o volume de dinheiro em caixa aumenta para 896 milhões de reais. Apesar desse aumento aqui do valor do caixa, o capital de giro ele acabou ficando menor, 2 bilhões 360. Então tem 896 milhões em dinheiro, 190 milhões em contas a receber e os outros ativos circulantes em 1 bilhão 149 milhões de reais. Já para 2021, a empresa aumenta mais seu tamanho, 15 bilhões 895 milhões. Repare aqui que na parte de investimentos ele vem aumentando de 2.200, 2.900, 3.400. A parte de ativo realizável a longo prazo, valores a receber a longo prazo, que na verdade são os ativos de concessão, 5.300, 8.600, 10.100. E o capital de giro aqui ele fecha em 2 bilhões 135 milhões de reais com 13,4%. Diminui o volume de dinheiro em caixa, cai para 384 milhões, porém um aumento no contas a receber que vai para 212 milhões. E os outros ativos circulantes, 1 bilhão 377. Agora, em junho de 2022, a empresa passa a ter um ativo total de 18 milhões 230 milhões de reais, sendo que o capital de giro agora se recupera, vai para 3 bilhões 953 milhões, o volume de dinheiro em caixa pula para 1 bilhão 843 milhões, e aí nós temos aqui 227 milhões de contas a receber. E os outros ativos circulantes, 1 bilhão 699. Então a empresa de 11 vai para 14, vai para 15, vai para 18, ela vem fazendo investimentos aqui na ampliação da sua capacidade de transmissão de energia elétrica. E aí, quando faz também essas operações aqui, acaba sacrificando em determinados momentos o seu capital de giro para poder fazer esses investimentos, que daí na sequência acabam se transformando novamente em capital de giro. Então por aqui você vê como que vem trabalhando a empresa. Olhando agora essa parte aqui de passivo, nós vamos ter passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que fechou lá em 2019 com 6 bilhões 302 milhões de reais.
o que equivalia a 55,8% de tudo aquilo que a empresa tinha. Em 2019, o endividamento vai para 8 bilhões e 79 com 57,3% no peso da dívida. Ressalto que grande parte da dívida, a maior parte da dívida, sempre aqui no longo prazo. Em 2021, fecha com 9 bilhões e 210 milhões de dívida, 57,9%. E agora, em 2022, fecha com 11 bilhões de dívida. Então, de tudo aquilo que a empresa tem, dos 18 bi, ela deve 11 bi, deve 60,8%. Então, assim como a empresa vem crescendo, o seu endividamento também vem crescendo, mostrando que todo esse crescimento aqui, grande parte dele está sendo feito através de financiamentos de longo prazo que a empresa vem pegando justamente para fazer os investimentos no seu crescimento. Agora, naturalmente que com todo esse investimento feito no seu crescimento, isso aí tem que dar resultado. Então, vamos ver agora quais os resultados que a Taesa vem apresentando ao longo desse período. Em 2019, ela sai aqui com um faturamento de 1 bilhão 839 milhões, pula para 3 bilhões 561 no ano de 2020, 3.472 em 2021, e agora, em 6 meses do ano, vem faturando 1 bilhão 643, o que, projetado aí para 12 meses, daria um faturamento aí em torno de 3 bilhões 300. Então, vejo que o faturamento da empresa, ele vem praticamente dentro de uma estabilidade, principalmente de 2020 para cá. Em 2020, ele dá um salto, quase dobra o faturamento da empresa, e aí ele vem mantendo uma estabilidade. E aí, no caso da Taesa, uma coisa que chama atenção aqui, que eu quero mostrar para vocês, é justamente isso aqui, ó. Então ela tem o lucro bruto, que é o custo da geração, né, da transmissão da energia, em relação ao faturamento, gera um lucro bruto. Aí a empresa tem as despesas de funcionamento dela. E aí aqui eu até destaco, desmembrei dentro da DRE, aqui até para mostrar para vocês, que uma parte do resultado da empresa é gerado aqui, ó, ganho de equivalência patrimonial. O que é o ganho de equivalência patrimonial? Justamente aqueles investimentos que eu mostrei há pouco para vocês, vamos até voltar lá atrás, aqui ó, esse investimento, então são os investimentos que a empresa tem em outras empresas dentro do setor, né, que são subsidiárias dela, acabam gerando ganho para a empresa, que no ano de 2019 gerou 369 milhões, em 2020 833 milhões, em 2020 781 milhões, e agora em junho já gerou em 6 meses 436 milhões de reais. Então, com esses ganhos de equivalência patrimonial, é que daí a empresa vai para esse lucro aqui, ó, 1 bilhão 106 lá em 2019, 2 bilhões 262 em 2020, 2 bilhões 213 em 2021, e agora em 6 meses do ano, vem gerando um lucro líquido aqui de 1 bilhão 123 milhões de reais. Mas, como eu falo para vocês, além da receita da venda do seu serviço, a empresa registra aqui ganho de equivalência participação em outras empresas, o que leva o lucro a esse patamar. Portanto, ao se analisar as margens líquidas que a gente vai ver daqui a pouco nos gráficos, há que se considerar que dentro dessa margem líquida aqui, não é toda ela do trabalho, do serviço vendido pela empresa. Grande parte também vem de equivalência patrimonial. Mas então, falando agora dos gráficos, então trazemos aqui para vocês os gráficos aqui mostrando como que está a situação financeira da Taesa. Em 2019, ela vinha trabalhando com uma liquidez geral de R$ 1,42, que cai para R$ 1,36, para R$ 1,33 e agora para R$ 1,30. Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispõe de R$ 1,30. Paga e sobra. Então, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros no curto, médio e longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, aí os indicadores são melhores ainda. 3,58 em 2019, 2,80 em 2020, cai para 1,51 em 2021 e agora recupera, vai para 3,09. Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 3,09. Paga, sobra bastante, mostrando que financeiramente a Taesa não tem problema. Pelo contrário, trabalha com bastante folga financeira. Já o endividamento, nesse outro gráfico aqui, trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida que sai com 55,8% lá em 2019, aumenta para 57,3% em 2020, 57,9% em 2021 e fecha agora com 60,8% praticamente
no ano de 2022, em junho. Então vejo que o endividamento dela vem crescendo gradativamente aqui, né? Até em função dos investimentos que a empresa vem fazendo. E nesse outro quadro aqui trago para vocês também os demais índices aqui de rentabilidade, os principais índices de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita? 60,1%. Vejo que é uma margem líquida bastante alta, então de tudo aquilo que ela vende, tirando o custo, tirando despesa, resultado financeiro, impostos, ainda sobra 60%. Claro que há que se destacar aqui o ganho também de equivalência patrimonial, que acaba compondo esse indicador. No ano de 2020, ela fecha com uma margem líquida de 63,5%, em 2021, 63,7%, e agora em 2022 vem trabalhando com uma margem de 68,4%. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, ela ganha líquido e limpo 68,4%. Já a rentabilidade do ativo mede o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito. Então, tudo aquilo que você coloca dentro da empresa é para gerar resultado. E qual é o resultado que esses investimentos vêm gerando? 9,8% em 2019, 16% em 2020, 13,9% em 2021. Então, em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela gerou um ganho de 13,9%. Já a rentabilidade do PL, agora aqui mede o quê? O ganho do acionista, quem já tem as ações da Taesa nesses respectivos anos. Ganhou 22,2% em 2019, 37,5% em 2020 e agora em 2021 ganhou 33,1%. Então, ao ter investido em ações da Taesa, ao estar lá dentro já da Taesa, com as suas ações lá dentro, os acionistas no ano de 2021 tiveram um ganho de 33,1%. E ao falar em acionistas, trago para vocês também esse outro quadro para mostrar aqui. Quanto que vale uma ação da Taesa? R$ 6,92. Então, hoje, se pegarmos o patrimônio da Taesa, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 6,92. Porém, para você comprar uma ação da Taesa, com base na última cotação lá do dia 10 de outubro, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 13,34. Portanto, as ações R$ 13,34, sendo que elas valem R$ 6,92. Então, isso mostra que as ações da Taesa estão sendo vendidas com ágio de 93%, retratados pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em R$ 1,93. Tomando como base os últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro de R$ 2,02 por ação, o que dá uma rentabilidade de 15,14%. Então, ao comprar as ações a R$ 13,34 e a empresa mantendo o ganho que ela vem gerando, os acionistas terão um ganho de 15,14%. Dividendos por ação. Toma como base aqui o ano de 2021. O que a empresa distribuiu ao longo de 2021 a título de dividendos? R$ 1,50. E a relação preço/lucro fecha em 6,62. Isso quer dizer que, ao comprar as ações da Taesa, os acionistas vão levar em torno de 6 anos a 7 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. O free float da empresa fecha em 63,4% nas ações preferenciais. Nas ações ordinárias, o free float da ele já acaba sendo bem menor, razão pela qual estamos usando como base aqui a ação que ela tem um maior volume de papéis circulando no mercado, que são justamente as PNs. Lembrando que a Taesa, ela tem as suas ações ordinárias, que é a 3, as ações preferenciais, que é a 4, e ela também trabalha com as chamadas Unities, que é a 11, né? E a Unity, o que ela é? É como se fosse um combo entre as ações ON e PN, né? Então é praticamente a somatória de ação ON e PN. E também aproveito aqui, trago para vocês nesse gráfico aqui, qual que é o comportamento das ações da Taesa nos últimos 5 anos, como que vem se comportando o valor das ações nesses últimos 5 anos. Então vejam que lá em 2017, no comecinho do gráfico, as ações estavam sendo comercializadas a R$ 7,30. E aí durante 2017 elas ficaram girando ali entre R$ 6,50 e R$ 7. Aí depois elas
Em 2018 chega a cair ali a R$ 6,20, e aí começa uma sequência de altas durante todo o ano de 2019, chegando até R$ 10,60. Depois uma pequena queda ali na pandemia, caindo para R$ 8,60, ela engata uma sequência de altas novamente, batendo lá no ano de 2021 praticamente em R$ 14, sofre ali uma oscilação no final de 2021 até o começo de 2022, e ao começar de 2022 ela dispara novamente, e aí ela chega a atingir lá praticamente R$ 15 em maio de 2022. Passa ali por mais um período de oscilação e hoje ela vem trabalhando ali justamente numa faixa entre 13 e 30, 14 reais aproximadamente, que é o que vem girando o valor das ações da Taesa. Então, lembrando mais uma vez que são as ações preferenciais que estamos retratando aqui. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação teve seu valor mais alto, quando que ela teve seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Taesa nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada agora, já vimos aí a Taesa Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., que é uma das empresas aí, que é uma estrelinha aí na Bolsa, né? E também com a sua razão aí, até visto pelos números que a gente acabou de apresentar, né? E a Taesa, então, é uma das empresas que vem se destacando bastante nesse setor de energia. E como a gente falou anteriormente, é um setor que ele é muito promissor, né? Muito promissor até porque todos os países e o Brasil também especificamente, que é o nosso caso aqui, somos dependentes da geração de energia. E com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico, a energia se torna cada vez mais necessária, mais produção de energia, mais geração de energia, mais distribuição de energia. Então é um setor que ele tende a crescer bastante, né? E então tá aí a Taesa conhecida, né? E você que queira outras empresas, como eu já falei, manda para a gente aqui que a gente analisa só como as sugestões vem muitas sugestões para a gente aqui, então nós fazemos praticamente uma empresa por dia, então entra na lista ali, entra numa programação e às vezes demora um pouquinho até porque a programação é grande, né? Mas fica tranquilo, eu vou atender todo mundo aí com o maior prazer, então tá na lista, não está esquecido, ninguém está esquecido, tá aqui na lista, daqui a pouquinho a gente chega na empresa que você também sugeriu, né? E o importante justamente é isso aqui, é que vocês, caso queiram saber a respeito de uma empresa, manda para a gente que a gente faz todo o trabalho de pesquisa e reparte essas informações com vocês. Por quê? Na hora de comprar ações, na hora de investir em ações, nós temos que saber o que é essa empresa, o que ela faz, de onde que ela veio, para onde que ela está indo, mas como que ela está financeiramente, endividamento, lucratividade, rentabilidade, e aí a gente procura passar todas essas informações para na hora de você comprar, na hora de você investir, fazer de forma consciente, fazer de forma segura, minimizando o risco, aumentando as possibilidades de ganho, para lá na frente você poder construir seu patrimônio e ao construir esse seu patrimônio, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.